A palavra do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos Recabitas, e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos Recabitas. Os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sob a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinho, copos, e disse-lhes: Bebei vinho. Porém eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: Nunca jamais beberei vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas com os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, em nós, nem a nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente. Nós habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra dissemos: Vinde e vamo-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus, e por causa dos exércitos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado madrugando e falando, não me ouvistes. Eu vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando e insistindo e dizendo: Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho. Fazei as boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Porém não inclinastes os vossos ouvidos, nem me obedecestes assim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram. Clamei a eles e não responderam. E a casa dos Recabitas, disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Nunca faltará homem, a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Sucedeu, pois, no ano quarto de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro, e escreve nele todas as palavras que tenho falado, de Israel, de Judá e todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu te intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias. Escreveu Baruque da boca de Jeremias no rolo de um livro todas as palavras do Senhor que ele tinha falado. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: Eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor, os ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também os ouvidos de todos os de Judá, que vêm de suas cidades, as lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira do furor que o Senhor tem expressado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado. Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no quinto ano de Joiaquim, filho de Josias,
rei de Judá, no mês nono, que apregoaram um jejum diante do Senhor a todo o povo de Jerusalém, como também a todo o povo que vinha da cidade de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor daquele livro, escreveu, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados, a saber, Elisama, o escriba, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Acbor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Hananias, e todos os outros príncipes. E Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cussi, a Baruque, para lhe dizer: o rolo que lestes aos ouvidos do povo, toma-o na tua mão e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo na sua mão e foi ter com eles. E disseram-lhe: assenta-te agora, e lê aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos dele. Sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, voltaram-se temerosos uns para os outros. Disseram a Baruque, sem dúvida alguma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. Perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora como escrevestes da sua boca todas estas palavras. E disse-lhe Baruque: da sua boca ele meditava todas estas palavras, e eu, com tinta, a escrevia no livro. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estais. E foram ter com o rei do átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que tomasse o rolo. Jeudi tomou-o da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei, e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, o rei estava sentado na casa de inverno, pelo nono mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão, lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, que ouviram todas aquelas palavras. E posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem rogado ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvido. Antes deu ordem ao rei a Jeramiel, filho do Ramaleque, e Seraías, filho de Azirel, e a Selemias, filho de Abdel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os escondera. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras de Baruque, escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, que queimou Joaquim, rei de Judá. Joaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: por que escrevestes nele, dizendo: certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais? Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Joaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. Castigarei a sua iniquidade nele e a sua descendência e nos seus servos, e trarei sobre ele todos os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo aquele mal que lhes tenho falado e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se lhe acrescentaram muitas palavras semelhantes. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Joaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvido às palavras do Senhor, que falou por ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, e ao profeta Jeremias, para lhe dizer: roga agora por nós, ao Senhor nosso Deus,
E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinham posto na prisão. E o exército de Faraó saíra do Egito, e quando os caldeus que tinham sitiado Jerusalém ouviram esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio Jeremias o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar: Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e tomarão e queimarão a fogo. Assim diz o Senhor: Não enganeis as vossas almas, dizendo: Sem dúvida, se retirarão os caldeus de nós, pois não se retiraram. Porque ainda que ferisses a todos os exércitos dos caldeus que peleja contra vós, e se só ficassem deles homens feridos, cada um levantar-se-ia na sua tenda, e queimaria a fogo esta cidade. Sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim, para dali se separar no meio do povo. Mas estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Hananias, o qual prendeu a Jeremias o profeta, dizendo: Tu foges para os caldeus. E Jeremias disse: Isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Jerias prendeu Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram. Puseram-no na prisão na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinha transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. E mandou o rei Zedequias soltá-lo. E o rei lhe perguntou em sua casa, em segredo: Há porventura alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: Há. E disse ainda: Não, na mão do rei da Babilônia serás entregues. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: Em que tenho pecado contra ti e contra os teus servos e contra este povo, para que me pusesse na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: O rei de Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Ora, pois, ouve agora, ó rei meu senhor, seja aceita agora a minha súplica diante de ti, e não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que eu não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusesse o Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um pão cada dia na rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda.